Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém. Estamos aqui hoje, nesse lindo dia de sol, para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista, a gente hoje vai estudar um pouco sobre a profetisa Hulda. É uma profetisa que não é muito citada na Bíblia. Muitos provavelmente nunca nem ouviram falar, outros poucos se lembram, né? E a gente hoje vai aprender um pouquinho sobre o que ela tem a nos passar. Amém? Então abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22. A gente vai ver do versículo 11 até o versículo 20. Amém? Amém? Então vamos ler 2 Reis, capítulo de número 22, do verso 11 até o verso 20. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, e fazerem conforme tudo quanto acerca nos está escrito. Amém? Agora a partir do verso 14. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, e filho de Arás, o guarda das vestidoras, e ele habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes falou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem quem vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar, e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso, e outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, te humilhastes perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e maldição, e que rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tomaram a trazer ao rei essa resposta. Amém? Bom, a história funciona da seguinte maneira. O rei em questão é o rei Josias, né? Que, pelo que a Bíblia relata pra gente, seria uma pessoa íntegra, honesta, que curiosamente se tornou rei com apenas 8 anos de idade. Porém, quando ele chegou à sua maturidade, ele percebeu que o templo estava completamente isolado, vamos dizer assim, abandonado. Precisava de uma reforma, precisava ser arrumado, estava esquecido. E aí ele recruta várias pessoas e manda ajeitar o templo, consertar o templo. Nessa arrumação encontra-se um livro, e era o famoso livro da lei, escrito por Moisés. Prontamente, os funcionários, vamos dizer assim, que estavam fazendo essa reforma, pegam esse livro e levam para o rei. Quando o rei lê esse livro,
percebe o quão grave tem sido o comportamento do povo. E ali também estava escrito as consequências se o povo se comportasse daquele jeito. Se o povo tivesse esquecido de Deus. Então ele fez o quê? Pegou 4 pessoas de sua confiança, incluindo Ilquias e Safã, o sacerdote, né, e o escriba, e os levou com a seguinte missão. E os pegou e deu a seguinte missão. Eu quero que vocês encontrem a palavra que Deus tem para a gente sobre isso. Ou seja, pediu para que eles procurassem um profeta e que Deus falasse a esse profeta para ele. Assim que ele pegou o livro, a Bíblia relata para a gente que ele rasgou suas vestes, se humilhou e viu quão errado estava sendo o povo. Bom, nesse momento, nessa época, tinham vários profetas famosos, né? Jeremias, por exemplo, Sofonias. Porém, eles foram procurar a Hulda. E é a única parte da Bíblia que relata o comportamento da Hulda, que ela aparece na Bíblia, apenas nesse texto que a gente acabou de ler. Chegando a Hulda, Hulda passou para eles a seguinte informação. Ela deu 2 informações, uma para o povo e outra para o rei. Para o povo, ela avisa o seguinte: Deus manda dizer, né? Como ela usou a expressão na Bíblia, assim diz o Senhor: o povo vai sofrer por ter me esquecido. Já para o rei, a informação é outra. Ele diz que o povo vai ser assolado, o povo vai sofrer, porém, como o rei se humilhou, como o rei era um rei idôneo, uma pessoa séria, uma pessoa temente a Deus, com o rei nada iria acontecer. Porque vamos dizer assim, quando o povo ia sofrer, o rei já não estaria mais aqui na terra, já teria morrido. Então, de certa forma, ela falou para o povo que vai sofrer e falou para o rei que ele não iria sofrer. Porque quando o povo viesse a sofrer, ele já não estaria mais aqui. Amém? Bom, e o que a gente pode aprender com essa história? Primeiro ponto, Deus não faz acepção de pessoas. Naquela época, as mulheres eram muito desvalorizadas, vamos dizer assim. E Deus mostra que ele pode usar qualquer pessoa, né? Ele não faz diferença entre homens, mulheres, negros, brancos, amarelos, em hipótese alguma. Então ele poderia ter usado Jeremias, Sofonias, porém ele resolveu usar Hulda. Amém? Então, infelizmente hoje, né, tem gente que mesmo dentro da igreja, uma mulher não pode ser pastora, não pode ser líder. Isso não existe, gente. Deus nunca criou essa regra. Amém? Segundo, assim como Hulda foi usada, pode ser você também. Perceba que o rei não mandou o escriba e o sacerdote procurar Hulda. Deus pediu apenas a resposta de Deus, mas os sacerdotes foram até Hulda. E a gente também pode acontecer isso conosco, né? Às vezes uma pessoa chega até nós para quê? Para receber da palavra de Deus. E Deus pode nos utilizar para abençoar a vida dessa pessoa, né? Se a gente parar para pensar, quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus? E essa é a nossa missão aqui, né? Vocês, nós também somos profetas do Senhor. Deus pode nos usar a qualquer momento. Porém, a gente não pode esquecer do seguinte: assim como Hulda foi utilizada por Deus, ela não colocou a opinião dela. Não é o que ela achava, é o que Deus manda. E a gente também, quando a gente for pedir um conselho ou aconselhar alguém, a gente não pode esquecer disso. Eu não tenho que dar a minha opinião, não é o que eu acho. A gente tem que estar baseado no quê? Na palavra de Deus, em orar. Orar para que Deus fale conosco e utilizar a sua palavra. Por isso a gente precisa estudar, ler a Bíblia, para que a gente possa aconselhar as pessoas
segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Amém? Outra lição que a gente aprende é que Deus conhece nosso coração. Você viu que na Bíblia está dizendo que o povo vai perecer, porém o rei não vai ver nada disso. Por quê? Deus sabia que o rei era uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, uma pessoa que se humilhou diante dele. Então, a gente deve pegar isso também para a nossa vida, né? Vamos dizer assim que hoje o mundo está sofrendo com toda essa pandemia. Mas Deus conhece o nosso coração. A gente precisa continuar se humilhando diante dele. Precisamos continuar sendo pessoas honestas, idôneas, assim como foi o rei Josias. Amém? Bom, estamos encerrando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, onde hoje aprendemos sobre Hulda, a profetisa, uma pessoa que foi enviada por Deus, que nos ensinou muitas coisas, né? E eu queria orar nesse momento pela sua vida. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Ó Deus, lhe pedimos que o Senhor coloque em nossos corações, Senhor, que consigamos ser pessoas honestas, que consigamos nos humilhar diante de Ti, que a gente consiga sempre entender que a gente precisa estar aprendendo diante de Ti. A gente precisa ler a Tua palavra, Pai. A gente precisa ter conhecimento para que quando a gente tiver que ser utilizado por Ti, a gente esteja preparado. Que a gente não dê simplesmente a nossa opinião, mas tudo que a gente falar seja baseado na Tua palavra, para que a gente consiga ter intimidade contigo, Senhor, para que o Senhor nos utilize da melhor maneira possível. Esteja, Pai, na vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo, Pai, essa palavra, porque eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.